Bom dia a todos, que bom estarmos aqui mais uma vez e mais uma manhã para esse momento devocional diário em que a nossa igreja tem procurado assistir, né, a sua membresia, todos aqueles que participam conosco, né? Então, se você é membro da nossa igreja, seja bem-vindo. Se você não faz parte da nossa igreja, mas está fazendo parte dessa vez conosco, foi convidado por alguém, seja muito bem-vindo também, né? Então, nós vamos meditar nesta manhã sobre a passagem que Jesus Cristo chama a atenção dos discípulos. E aí eu gostaria de pensar na temática para esse mês, né, que nós estamos pensando sobre o mundo da nossa casa, né, quantos conflitos, quantas situações podem surgir, quantas oportunidades podem surgir para nós crescermos nos nossos relacionamentos familiares. E aí Jesus Cristo ele procura corrigir uma situação que aconteceu entre os discípulos, né? Tiago e João, que são irmãos, né, que eram irmãos, eles pediram a Jesus Cristo para ficar um à direita dele e outro à esquerda na sua glória. E Jesus então mostra para eles que não lhe cabia dizer a eles, né, definir quem é que ia ficar um à direita e outro à esquerda na sua glória. Mas isso gerou entre os outros discípulos uma celeuma tal que diz assim, em Marcos, toda a história está em Marcos capítulo 10, de 35 a 45, mas eu vou ler a partir do 41, que diz assim: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então eu gostaria de pensar nesse texto, nessa ideia de que os discípulos, João e Tiago, pediram algo pequeno, né? Queriam, na verdade, um lugar de destaque. Eles queriam estar um à direita e outro à esquerda na glória de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, mostrou que isso não lhes cabia, né, saber sobre isso, mas gerou também uma celeuma entre os outros discípulos, um conflito. Jesus, então, procura apaziguar aquele conflito entre os seus discípulos. Eu gostaria de pensar, então, os discípulos como família, né, e pensar na temática do nosso mês, o mundo da nossa casa, né, pensar que nós devemos buscar as coisas excelentes dentro da nossa casa. O momento da quarentena é um momento em que muitas vezes a intensidade das relações pode provocar tumultos, pode provocar conflitos, tensões, mas nós precisamos então buscar as coisas maiores. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim para nós, em vez de estar procurando competir, em vez de estar procurando o primeiro lugar, nós devemos pensar em servir, em doar as nossas vidas, né? Devemos pensar em resgate de vidas. Ele diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então esse é um momento de nós nos doarmos aos nossos familiares, é um momento de estarmos doando a nossa vida em prol uns dos outros, né? É a mãe que muitas vezes ela investe tempo ali com o seu filho, que agora está participando da escola através da mídia, né? Através da internet, ou então através da atividade da igreja, que a igreja envia, enfim, é você abrir mão de algum momento seu, algum momento peculiar seu, para poder investir na vida do seu filho, né? É quando você abre mão de uma programação da TV, de algo que ia lhe satisfazer, mas você precisa abrir mão porque o outro está no computador estudando, né? Enfim, o outro está trabalhando, é você poder compartilhar o computador entre os seus. Então nós precisamos doar a nossa própria vida, né? Nós precisamos também servir uns aos outros. Há uma passagem lá na primeira carta de Pedro que diz assim: servis uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como multiforme da graça de Deus. Então nós precisamos servir uns aos outros através dos nossos talentos, através dos nossos dons, aquilo que está nas nossas mãos, né? E poder assim compartilhar as nossas vidas uns com os outros dentro de casa, né? Compartilhando o computador, compartilhando as tarefas, né? Então muitas vezes são nós homens que não tínhamos tanto hábito, talvez de lavar os pratos, de deixar a pia ali limpa, mas dividir a tarefa com a esposa, né? Aqui em casa eu que ponho a roupa na máquina, eu que passo a roupa de Maria Júlia, né? Um dia sim, outro não, ela fez 5 meses agora. Então dividir as tarefas, né? Servindo um ao outro, né? Então não é um momento de estar
estarmos buscando o primeiro lugar, nem o lugar de destaque, e nem se deixando levar por competições e celeumas por causa de conflito entre irmãos, entre familiares, né? Mas é o momento de estarmos servindo uns aos outros e doando a nossa própria vida. E mais, precisamos estar pensando naquilo que é muito maior do que as coisas que são materiais que estão ao nosso redor, mas o resgate da nossa própria vida, né? Da nossa vida espiritual, o resgate da vida dos nossos familiares, né? Jesus Cristo, mais uma vez, né, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate por muitos, né? Ele veio para poder nos dar uma qualidade de vida, para nos dar vida em abundância, para nos dar essa intimidade, essa capacidade de conversar com Ele através da oração, né? Eu gosto muito da passagem que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, a vida espiritual do apóstolo Paulo era algo tão harmoniosa, né? Vivia em tanta harmonia com o Senhor, com Deus, que ele era capaz de dizer que nada poderia o separar do amor de Deus. Agora, o amor de Deus que estava em Cristo e que está em Cristo Jesus. Portanto, a sua vida foi resgatada. Ele que foi um perseguidor do Evangelho. E aí nós precisamos então estar pensando nas coisas maiores, as coisas excelentes, né? Eu acho interessante quando Jesus Cristo fala a respeito de João Batista. Ele diz o seguinte, que João Batista era muito servo e que o menor no reino dos céus ainda é maior do que João Batista. É como se ele dissesse assim: desista de buscar o primeiro lugar, né? Desista de querer estar no lugar da evidência, né? O que ele nos chama é para sermos servos, para doarmos as nossas vidas e para pensarmos na nossa vida espiritual, o resgate da nossa vida, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, ele veio resgatar o nosso sentido de eternidade, né? Jesus nos dá a ideia da eternidade, da qualidade de vida, que não é depois da morte, mas começa aqui na experiência pessoal com Ele. Ele veio nos fazer estar ligados a Deus através dele mesmo, seu Filho Jesus Cristo, né? Então ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, dentro das nossas casas podemos viver esses princípios e assim estarmos ajudando uns aos outros, né? Nos fortalecendo, podemos estar de fato doando as nossas vidas uns aos outros e podemos pensar na nossa vida espiritual, e através de Jesus Cristo ele nos resgata e ele nos fortalece. Que Deus esteja abençoando o mundo da sua casa, o mundo da nossa casa, que ele dê graça sobre a sua vida, a sua família, e que esse dia seja um dia cheio da sua graça e das suas bênçãos, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.